Efésios 5, a partir do versículo 18 e somente esse versículo, amém? Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós falamos na semana passada já um pouco sobre esse assunto, onde eu vou só dar uma mencionada rápida para os irmãos que não estavam, onde nós falamos que a forma de ser liberto só tem uma, né? Que é através de Jesus Cristo. Nós falamos sobre isso, falamos sobre a importância de se buscar o Senhor de todo o coração, que se eu busco o Senhor de forma errada, eu não o encontro, mas que eu tenho que buscar Ele de todo o coração. Falamos que para buscar Ele de todo o coração, temos que romper com o mundo, que é uma grande dificuldade que a gente tem hoje, de romper literalmente com o mundo, ser considerado pelo mundo uma pessoa quadrada, vamos chamar assim, mas nós temos dificuldade de romper e achamos que se romper vamos perder alguma coisa, e por isso muitos estão vivendo essa tristeza espiritual, porque eles não romperam com o mundo, então eles não conseguem desfrutar da verdadeira presença do Espírito Santo. Pegam somente uma fagulha, pegam somente aqueles momentos que a gente sabe que existe, aqueles momentos de glória que todo mundo que está presente sente, mas quando está tudo quietinho, que está lendo o versículo, ele não tem alegria. Ele fala: para que ler esse versículo? Para que falar? Por que não ora? Por que não revela? Por que não profetiza? E essas pessoas vivem uma vida um pouco diferente, né? E você tem que fazer uma pergunta para você mesmo: quantas vezes você já perdeu o sono por causa de um dinheiro? Talvez bastante vezes. Preocupado, falando: será que eu vou ter dinheiro para passar o mês? Será que esse dinheiro vai dar para pagar a boleta? Será que meu Deus, a gente de vez em quando se vê nessa preocupação. Agora pergunte para você mesmo: quantas vezes eu perdi o sono porque passei um dia inteiro sem chorar na presença do Senhor? Quantas vezes eu perdi o sono por ter ido ao culto, todo mundo chorou, falou em línguas e eu vim embora seco, vazio? Quantas vezes? E a igreja de hoje não se preocupa tanto se não tiver o Espírito Santo. E não é uma coisa boa, e por isso também nós falamos sobre a importância que tem, nós falamos sobre servir à mesa, nós falamos sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Estevão, homens que eram cheios do Espírito Santo. Também falamos com os irmãos sobre quem é o Espírito Santo, que ele é o próprio Deus, é o Consolador, é a terceira pessoa da Trindade, ele é o substituto de Jesus aqui na terra. Quando Jesus diz: olha, eu vou embora, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Nós falamos sobre isso, falamos das atribuições do Espírito Santo, que não é fazer eu ser uma estrela, nem você ser uma estrela, que não é fazer você ser espetaculosos, como muitas vezes pensam que é o Espírito Santo. Muitas vezes você vai ver um movimento, vira até um motivo de zombaria. Às vezes você entra na internet e eles colocam aqueles irmãos rodando e ficam fazendo musiquinhas. Não que isso não exista, mas não é o foco do Espírito Santo. Se você faz tudo aquilo e você não tem uma vida com o Espírito Santo, se você não tem uma vida com Deus, tudo aquilo é uma sensação carnal, é um desejo humano, é uma vontade de participar daquilo que eu não faço parte. Então nós falamos sobre isso, que ele tem a intenção e a atribuição de revelar a verdade, de transformar e regenerar, de gerar o fruto do Espírito em nós, de facilitar a nossa união. Nós até falamos sobre Efésios 4, que se nós todos aqui estamos com o Espírito Santo, nós conseguimos dar um drible na discórdia, na desavença, e quando ela vem, o Espírito diz: ó, ele está falando coisa errada. Aí a gente faz como o Paulo fez com Pedro, lembra disso? Ô Pedro, você está errando, hein? E aí você vai pelo conselho bíblico. Quando o teu irmão errar contra você, vai até ele, você e ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Então nós falamos também sobre essa parte do Espírito Santo. Falamos sobre os dons que ele nos concede. E para que é os dons espirituais? É para aquilo que é útil. E aí é uma pergunta que a gente tem que se fazer: eu sou cheio do Espírito Santo? Aí a resposta é sim. Qual é a minha utilidade para o reino de Deus? Já se fez essa pergunta? Porque tem muito irmão cheio do Espírito Santo que ele não fala de Jesus para ninguém, que ele não prega, ele não ora. Se você chamar ele para ter uma oportunidade, ele diz: pelo amor de Deus, deixa eu fora disso. Mas ele não é cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, qual que é a finalidade? Ser uma testemunha de Jesus. E testemunha não pode ficar calada, tem que falar.
Então nós falamos também sobre essa questão dos dons, e nós paramos literalmente nessa parte onde nós falamos que o Espírito Santo, ele intercede pelos cristãos, ele nos ajuda nessa intercessão, e o Espírito Santo nos inspira a orar e nos faz com que a gente possa orar correto. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, onde nós paramos, Romanos capítulo 8, e o versículo de número 26. Abra aí a sua Bíblia comigo, Romanos capítulo de número 8, e o versículo de número 26. A palavra vai nos dizer da seguinte forma: e da mesma maneira, os irmãos acharam? Romanos 8, 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como havemos de pedir, e nem como convém pedir, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Perceba que enquanto você está orando às vezes de forma errada, ele está te motivando a orar de forma certa, e quando a oração chega de forma errada, ele intercede. Ele se coloca entre sua falta de sabedoria e a justiça de Deus. Quando você peca, tem o Espírito Santo intercedendo por você, e a Bíblia diz uma coisa: ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele não está brincando com você, mas ele está buscando de todas as formas que você entenda a vontade de Deus, o caminho que Deus quer para você, e por isso que ele está junto ao Pai dizendo: dá um tempo, não, espera um pouquinho, Senhor, tem alguém orando, não, ele está dando ouvidos, ele está trabalhando. Porque se Deus fosse agir com a gente, irmãos, como a gente age com todo mundo, ninguém estaria aqui. O que a gente faz quando alguém erra com a gente? Na maioria das vezes, a gente isola aquela pessoa, não é isso? Não fazemos isso. Nós às vezes não damos chance de conversar, às vezes não damos chance nem de falar. Muitas pessoas dizem: eu não quero nem falar, mas nem para saber, não quero nem falar. E aí acaba-se. Se Deus fizesse isso com a gente, quando a gente errasse com Ele, não adianta nem vir orar mais. Mas não é isso que acontece. E quem é o responsável por fazer essa ligação? É o próprio Espírito Santo, que nos ajuda, que fica intercedendo por nós, com gemidos, diz a palavra, inexprimíveis. Uma coisa que o Espírito Santo também nos faz, ele nos ajuda a falar a coisa certa, na hora certa, e ele nos ensina. Abra aí sua Bíblia comigo, João capítulo 14 e o versículo de número 26. João 14 e o versículo de número 26. Jesus está expondo a palavra e ele vai dizer da seguinte forma. Quem achou, diga amém. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, que é o próprio Espírito Santo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por isso que nós não podemos ignorar o Espírito Santo. Por que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Para que ele me ensine. Aqui diz que ele vai me ensinar. Aqui diz que ele vai me fazer lembrar as palavras do pastor, não, as palavras do próprio Cristo. Quando você tiver, irmãos, porque aqui dentro, nesse espaço, a gente consegue ser crente. Até quem não é crente, quando está aqui dentro, fica crente. Porque aqui a pessoa não vai falar um palavrão, a pessoa não vai brigar com ninguém. Pode até ficar com uma cara fechada, mas é só cara fechada. Mas e quando você está sozinho? Quando não tem ninguém te vendo? É nessa hora que você tem quem? O Espírito Santo. Você vai errar e ele vai te lembrar das palavras de Jesus dizendo: quem faz isso não é digno do reino dos céus. Aí você pega e não faz aquilo. Quando você tenta induzir alguém a ter raiva de alguém, você fala: olha, aqui está dizendo que você deve fazer para os outros o que você queria que fizesse para você. Aí você começa a ter. Quem não vive assim nunca vai ser um crente fiel. Quem não vive direcionado pelo Espírito, porque o Espírito Santo faz isso mesmo. Você vai comer uma coisa em algum lugar, fala: ó, você comer aqui nesse lugar, alguém vê você aqui, vai dar problema. Alguém fala: mas que radicalismo? Mas não é radicalismo. O que Paulo vai dizer? Se comer carne escandalizar o meu irmão, olha o nível de sensibilidade espiritual de Paulo. Agora os irmãos falam o que muitas vezes? Eu não estou nem aí porque pensam de mim. Está errado. É erradíssimo.
quando vão se escolher as pessoas para servir à mesa, lá em Atos 6, qual que era a recomendação? Homens de boa reputação. E como eu não consigo saber o que o irmão pensa, eu tenho que me preocupar com ele. Aí Paulo diz, se eu estiver comendo carne aqui, e alguém me veio pensar que essa carne é de um ídolo, e eu estou adorando outro ídolo, eu não vou comer essa carne. E às vezes a gente encontra um cristianismo que diz, cada um por si, mas não é verdade. Você tem que ser exemplo para quem está de fora. Você tem que ser exemplo até aqui dentro, porque tem alguém aqui dentro que é fraco. Tem os fracos na fé. E nós temos que se preocupar com eles. Por exemplo, se eu como pastor vou falar mal de alguém para uma pessoa fraca, o que é que a pessoa pensa? Se o pastor da igreja está falando mal de alguém para mim, é um escândalo. A gente tem que entender uma coisa, alguém pensa que você é forte. Sempre tem alguém que pensa que você é forte. Por exemplo, se você nunca veio na igreja, você está aí na igreja, vou usar um exemplo. Aí vem aqui o Maurício. A pessoa que nunca veio na igreja, vê o Maurício aqui, ele automaticamente pensa o quê? Deve ser um pastor. Aquela irmã deve ser uma líder. Seja quem for que esteja aqui, quando a pessoa está te olhando no púlpito, ela está dizendo o seguinte, aquela pessoa, ela tem mais capacidade espiritual do que eu. Entenda o que eu estou falando, para não se achar que quem vem aqui é melhor. Estou falando que alguém te olha e te acha forte, e vai ter você como uma referência. Aí ou você se transforma numa referência positiva, ou você se transforma numa referência negativa. Dependendo do grau da pessoa, ela vai embora e não volta mais. Dependendo do nível da pessoa, ela vai falar assim, eu não quero saber desse Jesus não, porque eu conheci um crente. Eu conheci uma crente. E nós temos que ter nessa noite a preocupação de entender que o Espírito Santo, ele é para nos ensinar. E muitas vezes nós não queremos ser mais ensinados. E nós precisamos nessa noite pedir, irmãos, me ensina, Senhor. E não é ruim aprender, irmãos? Por exemplo, eu estou aprendendo aí o italiano com a professora. Tem hora que dá uma dor de cabeça na aula ali, que dá vontade de falar para ela, ó, junta as suas coisas, vai para sua casa. Principalmente quando eu estou falando que ela vai corrigindo as preposições, não, está errado, aí corta meu pensamento, aí lá vai eu voltar de novo. É terrível. Tem hora que a gente fala, mas se eu quero aprender, eu tenho que me humilhar e dizer, eu não sei. Isso é se humilhar, isso é querer aprender, é falar o seguinte, eu não sei o caminho, só que o Espírito Santo sabe, então deixa Ele te guiar, deixa Ele te conduzir. Vai ter dia que é mais ruim, tem dia também que eu venho para a aula, que parece que estava tudo fácil, então ela fala, está aí parando beníssimo, de fato um belo lavoro, mas não sei, mas na outra semana que eu venho todo animado, está horrível, o que aconteceu? Fala, meu Deus, me ajuda. Assim vai ser eu e você. Vai ter dia que o Espírito Santo fala, vai deitar e dormir. Você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Vai ter dia que ele fala, acorda e vai orar. Aí você fala, não, mas tem que acordar e orar? Tem. Você tem que entender isso. O Espírito Santo, ele não tem só. Porque as pessoas estão brincando com o Espírito Santo. É como eu sempre digo, ele virou aquele que faz o seu corpo tremer, a sua língua enrolar, mas que não faz você mudar, que não faz você se transformar, que não faz você falar de Jesus. Então, esse não é o Espírito Santo. Então, nós temos que ter essa ideia na nossa mente muito clara. E agora, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3, o verso 11, para a gente pensar um pouquinho o que seria ser cheio desse Espírito Santo. O que é ter esse Espírito Santo em nós? E João, ele vai dizer uma coisa nesse capítulo, de número 3, verso 11, que ele diz assim, irmãos, olha, eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de atar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse versículo, ele é uma direção do que Jesus vai fazer por nós. Ser cheio do Espírito Santo significa, quem me controla é o Espírito Santo. Quem está no comando da minha vida é o Espírito Santo. Agora, por que a gente tem que estudar a Bíblia com uma visão pessoal, individual? Porque quando a gente lê a Bíblia, qual que é a tendência nossa? Acusar alguém. A tendência é a gente apontar o dedo para alguém. Por isso que aquele irmão não está fazendo isso, por isso que aquele não faz aquilo. Isso aqui deve ser o problema daquele. Mas a gente tem que sempre ler ela voltado para nós
para ver se a gente está entendendo o que é ser cheio do Espírito Santo. Diz que Jesus, ele vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que é isso? Com poder, com glórias, com maravilhas. E por que não existe isso hoje? Por que a gente acha que mover de glória é só pular, é só falar língua estranha? Não é só isso. Precisamos ver os sinais. Os sinais seguirão os que crerem. E às vezes nós, irmãos, aqui nós temos que separar um pouco o que é sinal de Deus e o que não é. Ah, eu ganhei dinheiro. Isso não é sinal de Deus. Não, mas Deus abriu a porta. Irmão, se for assim, se for basear com o dinheiro, Deus é injusto. Por que ele dá para um e dá para outro? Por que quem não serve a ele tem mais do que quem serve? Isso é muito antigo. Lembra de Asaf, o que ele falou? O rapaz que fica falando que Deus não existe está melhor que eu. Asaf vai pensando e ele vai dizer assim: é à toa que eu estou sacrificando meus dias de mocidade. É à toa que eu estou santificando a minha. Pense a loucura desse homem que escrevia hino, que estava no templo, que regia. Ele ficou olhando o ímpio, que tinha boa condição financeira, e ele disse, ele não tem. Asaf diz o seguinte: eles não têm aperto. Eles querem compra. Quer viajar, viaja. Vive o dia inteiro postando. Vamos trazer para os dias de hoje? O dia inteiro eles estão postando que estão na Gucci, que estão na Louis Vuitton, que estão na praia, que estão comendo alguma coisa. É o dia todo eles postando. E eu que sou fiel, que dizimo, que oferto, eu estou com uma dificuldade para comprar um sapato. Só que aí diz o texto que quando ele estava ficando doido, ele disse o seguinte: eu vou na presença de Deus. E essa é a diferença de um cristão para o não cristão. É quando ele entende que é difícil essa vida, é difícil essa vida. Quando ele entende que ele está sofrendo nessa vida por ser fiel, ele não se desvia, ele vai na presença de Deus. Aí diz o texto bíblico de Salmo 73, que quando ele entrou lá, que Deus mostrou para ele o fim dos ímpios, ele falou: misericórdia. Misericórdia. E nós às vezes estamos perdendo a noção do caminho dos ímpios. Estamos perdendo a noção do que... O que a gente ouviu domingo aqui, lembra? Vocês deram? Uma palavra muito direta: o pecado vai matar. O pecado vai levar pessoas para o inferno. E a gente às vezes está desapercebido sobre isso. Mas aí o texto vai dizer uma coisa, que o Senhor Jesus, Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é ser cheio do Espírito Santo, irmãos? É deixar Ele controlar a nossa vida. Quando você vai em João capítulo 3, ali no verso 30, tem a famosa frase de João: importa que ele cresça e que eu diminua. Houve ali uma discussão entre os discípulos de João e um judeu, dizendo o seguinte: mas Jesus está fazendo mais que você, hein? Está batizando lá. Aí João pega e fala para eles: irmãos, quem recebe o Espírito Santo não quer aparecer. Toda vez, aqui, escreve aí, escreve. Toda vez que você vê um crente metido, usando a Bíblia para se sobressair, usando o espiritual para se sentir melhor, ele está errando e ele não está fazendo a vontade de Deus. Porque quem recebe o Espírito Santo se sente inferior a tudo. Porque quem está cheio do Espírito Santo fica vendo quem é, o que é. Aí quando ele olha e fala assim: como ele pode estar em mim? Paulo chega a dizer assim: eu sou um dos piores. Às vezes eu fico lendo isso aqui e falo: se Paulo era um dos piores, pensa quem sou eu. Sabe por quê? Porque quando você tem o Espírito Santo, ele diz para você: você não presta, mas ele morreu por você. Você é um pecador, mas ele quer te usar, te purificar e fazer de você um instrumento dele. É por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo para fazer o seguinte: o que importa, meu irmão, não é que eu apareça. O que importa é que numa fábrica, 100 pessoas trabalhando com a gente. Aí nós estamos com uma grande dificuldade. Dentro dessa dificuldade que está sucedendo, parou? Glória a Deus, voltou. Os irmãos estão em casa assistindo, se tiver tudo ok. Aqui eu vejo os irmãos ali. Glória a Deus. Voltou, irmãos. Mas pense comigo essa realidade. Tem 10, 100 pessoas dentro de uma fábrica trabalhando e eu estou lá. Deus quer me usar naquela fábrica como um testemunho vivo. Deus quer que ali eu seja cheio do Espírito Santo e que Cristo apareça em mim.
Aí começa a vir uma tribulação para ver qual é o meu comportamento. Aí quando vai comparar, o meu comportamento é pior do que o comportamento de alguém que não vem na igreja. Nós precisamos hoje entender que quem tem o Espírito Santo tem esse entendimento. Abra sua Bíblia, tem um texto em Gálatas capítulo 1 e o versos 23 e 24. Vamos ler ele. Olha o que diz aí, irmãos. Eu vou, para a gente ganhar um pouco mais de tempo e poder também. Olha o que vai dizer o texto. Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Olha só, olha o que acontece aqui. Paulo, ele está chegando numa região, as pessoas não conheciam Paulo fisicamente, mas elas estavam ouvindo falar dele. Olha, aquele que nos perseguia, agora está pregando e sendo perseguido. Aquele que matava essa fé, agora ele diz que essa fé é verdadeira. Aí o texto diz o seguinte, agora, aqui ó, e glorificava a mim, era isso? Glorificava a Deus a respeito de mim. Eles falavam para Deus, hoje inverte tudo. O pastor é maravilhoso, né? Aquela irmã, ei, Deus é tremendo porque usa essa pessoa. Deus é tremendo porque está usando aquele homem, aquela mulher. Invertia, mas perceba, ele não estava buscando honras para ele. Ele estava só dizendo o seguinte, eu preciso no meu corpo honrar o Senhor. Aí o que Paulo chega a dizer? Eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Você tem marca de Cristo? A gente carrega muitas marcas no corpo, não é isso? Muitas marcas. Tem até uma fase da nossa idade, que é ali de adolescente para jovem, que a gente só quer usar roupa de marca. Quero um tênis, aí fala marca. Queria uma camisa, fala marca. Mas será que nós, como cristãos, temos esse mesmo desejo? Eu quero levar a marca de Cristo. E as marcas de Cristo muitas vezes é ruim, porque eu tenho poder para matar, mas eu não vou matar. Eu tenho poder para ignorar, mas eu não vou ignorar. Eu tenho poder para fazer o que eu quiser, mas eu não vou fazer o que eu quiser, porque agora eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos que perguntar todo dia, e nesses dias de estudar sobre o Espírito Santo, é para a gente perguntar, eu tenho mesmo o Espírito Santo? Porque a bagunça aí fora é pessoas dizendo que são cheias do Espírito Santo, e isso causa escândalo. Porque como pode ser cheio do Espírito e fazer isso? Não tem como, irmãos. Não existe como. Mas a gente desvia a atenção, a gente faz a vista grossa, e a gente às vezes quer ser ético. Mas o que Deus não pode fazer é compactuar com o pecado. Se você está em pecado, livre, espontâneo, sem arrependimento, e você está cheio do Espírito Santo, vai orar. Abra sua Bíblia aí comigo, deixa eu ler um texto com você. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, do verso 1 ao verso 6. Veja o que diz esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. A palavra nos diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, pensa aqui comigo, que eu quero que os irmãos pensem. Paulo chegou ali, ele achou alguns, são discípulos, não são ateus, não são estranhos, são discípulos. E disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que exista o Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, olha, escute, no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Quantos irmãos estão hoje nessa situação dentro da igreja?
Vocês foram batizados no quê? A gente foi batizado no batismo das águas. Mas e o Espírito Santo? Não estou nem sabendo que tem que ter isso aí, não. Tem que ter isso aí? Tem que ter isso aí? Tem que ter isso daí. Mas é preciso aí você entender que nós temos que falar dele, ensinar dele, buscar ele. Quem batiza com o Espírito Santo? É eu que me batizo com o Espírito Santo? Não. O batismo nas águas é você se arrependendo e eu como pastor te batizando. Agora o batismo do Espírito Santo é Deus que te batiza, mas quem busca é você. Esses homens não sabiam, não tinham informação. Não era maldade, eles eram crentes, estavam na igreja, mas não tinha a visão completa do cristianismo. E muitos irmãos não têm a visão completa do cristianismo. Tem alguns que até falam, esse negócio do Espírito Santo aí não existe. Deixa isso para lá. Aí eu pergunto, quem é você hoje? Está cheio do Espírito Santo? Tem verdadeiramente o Espírito Santo? Porque Paulo diz, aqueles irmãos não tinham. Mas quando eles receberam, eles falaram novas línguas e eles profetizaram. O Espírito Santo tem utilidade. Naquele momento, esses irmãos precisavam estar cheios de fogo, de coragem, de ousadia. Agora, como pode eu ser cheio do Espírito Santo e não ter coragem, irmãos? Hoje eu passei 3 horas com o italiano, irmãos, falando de Jesus. Saí com a cabeça, tem hora que eu até achei que estava falando certo, mas ele fazia que entendia, eu falei, está entendendo, tá bom. Não, te capisco. É aquele rapaz que era pastor, lembra? Que ele foi 20 anos pastor. E eu deixei ele falar de Jesus hoje, irmãos. Não sei nem porque eu estou falando isso. E chegou um momento que ele falou assim, basta. Porque eu estava escutando ele falar de Jesus e deixei ele estar pregando. Falou que nunca mais ia falar de Jesus. Falou que Jesus tinha que vir atrás dele. Aí quando ele acabou, falou, basta. Eu falei, não, continua, está tão boa a mensagem. Você é realmente um pastor. Me olhou assim, o olho enche de lágrima. Nós precisamos ter coragem de falar de Jesus. O Espírito Santo é para isso, é para você profetizar na vida das pessoas, para você ser um instrumento de Deus. E quem vai batizar você é o Senhor, mas quem vai ter que buscar isso é você. Pedir, buscai. Mas tem que buscar? Não quero mais não, só quero pedir. Não, tem que buscar, tem que bater. Só que às vezes nós não queremos buscar, nós só queremos pedir. Aí a gente pede, manda o Espírito Santo, então busca. Ora, jejua, para de assistir coisas que não presta, para de ouvir coisas que não presta, para de falar o que não presta. E nós às vezes não queremos isso. E ficamos, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo. E não vai dar certo isso aí. Por isso você tem que ter hoje a direção do Espírito. Você tem que dizer, abre a sua Bíblia, Gálatas 5,16. Eu sempre que leio esse texto, eu peço muito perdão a Deus, porque, irmãos, não é que eu sou pastor, que eu sou uma pessoa que não penso, que não raciocino, que não tenho minhas limitações. É um processo. Até finalizar essa vida, é uma luta entre a carne e o Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito não concorda com as coisas da carne, só que a carne também não concorda com o Espírito. A carne não quer ficar 1 hora de joelho orando, quer ficar 2 horas assistindo um filme da Netflix. Aí você tem que decidir, quem que vai vencer a luta aí? Olha o que diz o texto, Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 16. Digo, porém, andai em espírito, e você não vai cumprir, aqui diz o que? As concupiscências da carne. O que é concupiscência? Desejo de ofender, desejo de bater, desejo de pecar, desejo de comer demais, desejo de ir aonde não pode ir. Tem como vencer isso? Tem. Sendo guiado pelo Espírito. E às vezes o Espírito está nos guiando e a gente não quer ouvir. Às vezes você vai num lugar e fala, sai daí. E a gente fala, saio não. Não comenta esse assunto. Comento sim. Eu amo uma fofoca. Nós temos que nessa noite ouvir ele dizendo, sai um pouco do celular, lê um pouco de versículo.
Nós precisamos nessa noite abrir o coração e entender que se eu for guiado pelo Espírito, eu não vou cumprir os desejos dessa carne fraca, doente e pecadora. Mas nós estamos fazendo isso? Irmãos, quem é cheio do Espírito Santo, quem é guiado pelo Espírito, aqui outro texto, quem não é guiado pelo Espírito não é filho de Deus. Aí a gente pensa, dá até uma dor de cabeça em mim, porque eu fico falando, será que eu estou sendo guiado pelo Espírito? Porque se eu não estiver sendo, eu não sou filho de Deus. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 8, verso 14. Olha o que diz o texto bíblico. Romanos 8, 14. Acharam? Porque todos, não é uma classe exclusiva, hein? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por isso que eu digo, às vezes pode ser que você está ensinado errado. Tem pessoas que são ensinadas errado. Paulo encontrou 2 discípulos que não eram batizados com o Espírito Santo. Não tinham nem escutado falar que existia Espírito Santo. Rapaz, só falaram para a gente ser batizado aqui nessa água e sair falando Jesus, 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 Jesus. Talvez você que está ouvindo essa mensagem em casa ou aqui, você está pensando errado do Espírito Santo. Mas a Bíblia é bem clara, se eu sou guiado pelo Espírito, eu não cumpro o desejo da carne. E só quem é guiado pelo Espírito é que são filhos de Deus. Jesus mandou a gente ir pelo mundo pregar o Evangelho para os filhos de Deus? Não. Só que a gente quer universalizar. Todos são filhos de Deus. Isso é mentira. Biblicamente, não existe que todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Por isso que Jesus falou o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo. Porque em Cristo Jesus nós temos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Mas a gente às vezes fica dentro de uma universalidade. Não, todo mundo é filho de Deus. O importante é amar, é ser feliz. Mas a Bíblia diz que quem tem o Espírito, ele vai poder falar de Jesus, pregar de Jesus, porque eles são filhos de Deus. Você já viu um filho defendendo um pai? Defende, irmãos, defende. Quando a gente não defende Deus, como é que a gente pode dizer que é filho dele? A gente não defende Deus, a gente defende tudo. Hoje, se alguém, quem tem mãe aqui dentro, que está presente? Não, que está presente aqui. Tem o Jan, tem a Isa, as mães estão aqui. Não, que está presente, né? Ah, tem a Josi, não, mas a... Vai alguém hoje e ofende ali a irmã, tenta bater na irmã Edith, na frente da Isabela. Tenta bater na Alessandra, na frente do Jan. Vai deixar? Deixa não. Não deixa, irmãos. Pode ser desse tamanhinho, vai para cima. Ou não vai? Vai para cima. Agora pense o seguinte: quando nós escutamos, enxergamos alguém ofendendo a Deus, o que a gente faz? Misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Mas por que a gente faz isso? Porque às vezes eu, filho, estou ofendendo a Ele. É uma noite que eu e você precisamos ler o texto e falar o seguinte: aqui está dizendo que quem é guiado pelo Espírito Santo não cumpre o desejo da carne. Então, se eu estou cumprindo ainda, tem alguma coisa errada comigo, não é com o Espírito Santo. E se eu não estou cheio do Espírito Santo, eu tenho que me encher, eu tenho que buscar, e para buscar eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que dobrar os meus joelhos e falar com Deus. Às vezes as pessoas falam: mas como é que ora? Falando. Oi Deus, tudo bem? Meu nome é Valdomiro. Eu estou aqui para falar com o Senhor morreu por mim, eu nem sabia quando eu nasci, mas o Senhor já tinha morrido. Fiquei sabendo que o Senhor é misericordioso. Por que eu estou pecando desse jeito, Senhor? Por que eu estou errando dessa forma? Fala com Ele. Só que a gente não fala. A gente fala para Deus às vezes assim: Senhor, obrigado por tudo, amém. Você já teve, na hora de dormir, alguém te liga, e aí você atende, você fala: misericórdia, por que eu atendi? Aí a pessoa começa a falar do dia, e você está lá, tá bom, tchau, não, mas tá bom, tchau, tchau. E você fica, ó. Aí quando você vai ver, passou 1 hora e você está no telefone.
agora nós vamos orar para dormir. Às vezes não ora, nem ora mais. Como é que a gente faz? Assim, ó, a cama está aqui, ó. Ó Senhor, amém, glória a Deus. Está cansado? Tá. Mas não confiamos mais que aquele momento vai ser o momento talvez de tirar até o meu cansaço físico. Por isso eu te peço que você pense um pouquinho nisso. Outra coisa que o Espírito Santo nos faz quando nós estamos cheios, abra sua Bíblia aí comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 31. Os discípulos estão saindo da presença do Sinédrio. Eles tinham mandado açoitar eles estavam ali sob ameaças para não pregar mais sobre Jesus. E no versículo de número 31, o texto diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Escute uma coisa, estavam ameaçados para não falar de Jesus. Aí quando eles foram cheios do Espírito Santo, anunciavam de qualquer jeito? Ô irmão, vai para a igreja. Não. Meu irmão, Deus quer mudar a sua vida. Meu irmão, aceita Jesus, Ele transforma. Mas você está doido? Vão te matar? Não tem problema. Mas antes de eu morrer, eu preciso te falar. Ele transforma, Ele cura, Ele renova, Ele enche do Espírito e Ele ainda te leva para o céu. Ousadia, coragem. Ah, mas o que vão falar de mim? Vão falar que você é crente. Só que quando você for reconhecido como crente, você vai ficar fora do monte de festa, do monte de convite. Não convida fulano não, tá chato. Só fala de Deus. E a gente não quer. Então eu omito aqui, não vou buscar não, deixa isso para lá. Só que aqui o texto diz que quando você é cheio do Espírito Santo, você tem ousadia para falar de Jesus. Independentemente da ameaça, da afronta. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Tem mais um texto aí. Atos capítulo 4, versículo número 13. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento que eles haviam estado com... É isso aqui, ó. Agora, como pode esses homens estar falando tão bem? Que ousadia é essa para falar? Irmãos, na frente do Sinédrio. Ousadia, sem gaguejar. Lembra que o Espírito Santo te fará lembrar? Lembra que o Espírito Santo te capacitará? Esses homens estavam ali, alguém olhou e falou assim, mas eles são leigos, eles não participaram das escolas teológicas, eles não fizeram os textos exegéticos da época, eles não estudaram hebraico, aramaico, eles não sabem como funciona a lei dos escribas, o que eles estão fazendo aqui falando desse jeito? Aí alguém vai ter que dar um testemunho e falar assim, eu estou sabendo que eles estavam com Jesus. É isso que muda a minha vida, é isso que muda a sua vida. O problema é que não estamos dando atenção a ser cheios do Espírito, a ser ousados em Cristo. Somos ousados para brigar, ousados para ganhar dinheiro, ousados para tirar satisfação. Mas deveríamos ser ousados para falar, eu vou ficar orando sim, estou cansado, estou, mas vou orar. Eu estou desanimado, estou, mas eu vou lá no culto hoje. E Deus vai me usar, Deus vai me restaurar. E a gente vai crescendo no Espírito. Nós precisamos nessa noite pedir ao Senhor, Pai, me dá o teu Espírito Santo para ser ousado. O Espírito Santo não é para te dar ousadia para ganhar dinheiro, mas é para falar de Cristo, para falar do Senhor, e saber que vai ter um dia que vai ter um acerto de contas. Olha o que o texto diz, abre a sua Bíblia comigo, por favor. Lucas, capítulo de número 6, versículo 44. Como se reconhece alguém que é cheio do Espírito Santo? É pelo movimento? Olha o que diz Jesus, porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não tem como você julgar alguém pelas palavras, ou até mesmo pelo mover espiritual, porque às vezes a gente é limitado, irmãos, nós somos limitados. Existe um dom espiritual chamado discernimento de espírito. Ninguém busca. O pessoal quer língua estranha, quer profetizar. E não importa.
Às vezes você não está orando de madrugada, alguém põe a mão na cabeça e fala, tenho te visto na madrugada de joelho. Aí a pessoa, em vez de falar, para, porque eu não estou orando, o que ela faz? Oh, Deus, glória a Deus. Queremos ouvir alguma coisa, e não importa se é verdade, se é Deus, está dizendo que vai me abençoar, eu recebo. Existe um provérbio lá brasileiro que diz, de graça, até uma injeção na testa. E nós queremos profecias, ainda que não venham de Deus, mas o texto diz assim, ó, é pela produção, é pelo que produz a pessoa. E aqui nós não queremos muito falar disso, porque às vezes eu não produzo nada, e aí, que eu sou o quê? É o que você é nada. Mas eu estou cheio do Espírito, mas está produzindo o quê? Ah, mas a pessoa é avivalista. Abra sua Bíblia para você ver. Às vezes que eu me preocupo com os avivalistas de sentido de, não que não deva ser, seja quente, seja cheio do Espírito, profetize, sai correndo na igreja, desde que tudo isso condiz com a sua vida, desde que tudo isso condiz com o Espírito Santo. Olha o que diz aí, 2 Coríntios capítulo 11, e o versículo de número 13, e podemos até ler o 14, acharam? Olha o que diz o texto. Porque tais falsos apóstolos, eles são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, olha o texto, mas não é maravilha, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em um anjo de luz. E olha o que ele diz lá, não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Quem é cheio do Espírito Santo tem obras. Quem é cheio do Espírito Santo não é só barulho, não é uma lata vazia, não. Não é só atrás, porque hoje o que tem de crente atrás de vigília, atrás de profecia, vai vir um pastor, quem é? Não importa quem é, vai vir um pastor novo, vai que Deus usa ele para falar comigo. Meu irmão, se você não está falando com Deus dentro do teu quarto, não adianta vir na igreja para ouvir Deus, não. Às vezes viaja 30 quilômetros, 40 quilômetros para ver uma pregação, e quando chega em casa, não entra para orar. E o conselho de Jesus falou, não seja que nem os hipócritas, que gostam de ir na praça, que gostam de chegar no culto e levantar as mãos. Irmãos, entenda, não é que não pode fazer isso, mas é que eles faziam para ser visto. Aí Jesus falou o quê? Entra ali no teu quarto, rapaz. Fecha a porta. O teu Deus que te vê em secreto. Quem quer hoje secreto com Deus? Se não tiver muita gente, tem gente que nem quer pregar. Se não tiver multidão, não quer nem pregar. Tem gente que vem pregar, acontece de não vir muita gente, fala assim, por isso que não deixaram pregar. Não ia vir ninguém hoje. Quem falou? As melhores mensagens de Jesus, era 12 que eu via, 12. Um dos melhores momentos só tinha 3, que é o momento da transfiguração. Apareceu ali Elias, apareceu também Moisés, só tinha 3. E o ambiente estava tão bom que eles disseram, Senhor, façamos 3 cabanas e ficamos por aqui. O clima está tão gostoso, uma cabana para o Senhor, uma cabana para Elias, uma para Moisés. Eu e os meus amigos ficamos de fora, porque nós não queremos nem entrar nas cabanas, está tão gostoso esse ambiente. Entenda, não é a multidão, mas é a presença do Espírito Santo que faz o local ser bom. E Jesus deixou uma indicação maravilhosa, 2 ou 3 no meu nome, eu estou. O problema é que nós, entenda isso, às vezes não estamos no nome dele, irmão. Às vezes estamos na igreja porque sou alguma coisa da igreja. Às vezes eu estou no culto porque sou membro da igreja. Não faz isso não. Quando se reunir aqui, cutuca até alguém, fala, você veio em nome de Jesus? Veio. Então nós dois já vamos ajudar. Vamos ajudar o ambiente? Vamos ajudar o ambiente? Eu vim adorar a Deus. Você veio também? Veio. Então vamos adorar a Deus nós dois? Vamos começar a dar glória a Deus aqui? Vamos ver se esse culto pega? Vocês já viram uma brincadeira que fizeram aí dizendo que sorriso é contagiante? Entra um cara no ônibus, não sei se é ônibus, metrô, e ele começa. Todo mundo começa a rir do nada, ninguém nem sabe que está rindo. Já pensou se todo mundo chegasse na igreja e falasse assim, eu vou passar o culto todo dando glória a Deus.
Eu vou passar esse culto todo dizendo, me visita, me visita, me enche, transborda. Quando o irmão falar, fala, não, repete o que eu estou falando. Se você não tem o que falar, repete. Se você não sabe o que dizer, repete o que eu estou falando. Irmãos, não espere outra coisa, espere um mover, uma transformação, porque o Senhor visita quando fazemos isso. Mas o problema é que nós às vezes estamos vendo a Bíblia, estamos vendo os conselhos e ficamos nessa vida. Eu sou muito cético quando eu vejo alguém pulando, que no outro dia ele está, eu sou muito cético, porque isso é um problema que as pessoas estão sendo ferindo pessoas. Assim diz o Senhor, conta 7 dias, você conta 7 dias, você conta 7 meses, você conta 7 anos, aí a pessoa fala, não teve fé para receber. Quando os discípulos chegaram na porta daquele templo, eles perguntaram para aquele homem se ele tinha fé para receber? Nós vamos perguntar aqui, você tem fé para que você pode levantar? Perguntou nada, falou, mas eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho aqui eu vou te dar, recebe aí, levanta e anda. E nós temos que nessa noite falar isso, irmãos. O que eu tenho de mim? O que eu tenho dentro de mim que vem do Senhor? É uma palavra? É um hino? Eu vou cantar um hino para você, não sei pregar não, mas eu aprendi um hino bonito, e eu vou cantar ele para você. Canta o hino. Olha, eu não sei falar, eu não sei cantar, mas eu vou fazer uma oração aqui agora. Fecha os olhos aí, põe a mão na cabeça e ora. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Mas lembra o que acontecia com eles? Estando Pedro cheio do Espírito Santo, aí ele é guiado pelo Espírito Santo. Aí o Espírito Santo fala nele, estende a mão, repreende, profetiza. Nós precisamos nessa noite pedir o Espírito Santo. Nós não podemos brincar mais com isso. É um tempo que quem não está tendo o Espírito Santo vai viver dentro da igreja, mas sem produzir nada. Não tem o fruto do Espírito, não tem ações do Espírito, não tem alegria do Espírito. Abra sua Bíblia por gentileza. Primeira carta de Paulo aos irmãos Coríntios, capítulo de número 13, versículos 4 e 5. Todo mundo conhece esse versículo. Que quem tem o Espírito vai conseguir entender ele. Entenda, porque às vezes as pessoas pensam que Deus é um brincalhão. Às vezes eu penso nisso. Olha o que diz aí. O amor. O que é amor? É o primeiro fruto. Ok? O amor, ele é sofredor. Ele é benigno. O amor, ele não é invejoso. O amor, ele não... Olha isso aqui, ele não trata com leviandade, ele não se ensoberbece, ele não se porta com indecência, ele não busca o seu próprio interesse, ele não se irrita, ele não suspeita mal, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí eu sou cheio do Espírito Santo, sou invejoso, sou leviano, penso mal de todo mundo. Tá falando, será que está falando de mim? Rapaz, eu vi olhando ali, estava falando e rindo. Será que está falando de mal de mim? Eu acho que estava falando mal de mim. Pessoas que estão dentro de um ambiente esquisito. Você é cheio do Espírito Santo, você vai ter o amor dentro de você. Você vai passar os dias praticando esse amor, mostrando esse amor. Abra sua Bíblia. Eu estou tentando ser rápido porque eu acho que eu não vou acabar hoje. Quero ler com você Tito capítulo 3, versículo 10 e 11. Porque nós temos que perdoar as pessoas, irmãos. Jesus disse lá em Mateus 18, Jesus, na verdade quem disse foi Pedro. Você abre aí Tito capítulo de número 3, versículo 10. Quando você vai lá em Mateus 18, 21 e 22... Pedro pergunta para Jesus, até quando eu vou ter que perdoar o meu irmão? 7 vezes 7, né? 7 vezes? Aí Jesus fala, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E às vezes nós não entendemos. Tem pessoas que pensam o seguinte, quer dizer que eu posso zombar da sua cara, posso zombar de você, e depois tem que fingir que nada aconteceu? Não é isso. Não é isso o ensino bíblico. Olha o que diz Tito, capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Quem achou, diga amém. Ao homem herege, depois de uma
e outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. O conselho bíblico é o seguinte, irmãos, é que a gente às vezes não entende isso, não é para desprezar, não é? Deixa ele, se ele vier, você fala. E às vezes a gente tem que ficar correndo atrás de pessoa, irmão, que não quer nada com Deus. Você concorda com isso? Pessoa que não quer nada com Deus. Eu tenho visto aqui algumas coisas no sentido de, não, mas Torino, porque muita gente gosta, todo mundo que sai de uma igreja e vai para outra quer falar mal do pastor. Esse dia veio uma pessoa aqui em mim e falou, não, porque Deus mandou eu vir para cá, mas o meu pastor falou o seguinte, se Deus mandou a senhora vir para cá, eu não preciso saber da vida do seu pastor. Foi Deus que mandou a senhora vir? Então a senhora venha, mas eu não quero saber do seu pastor. Pelo contrário, eu vou ligar para ele para perguntar sobre a senhora que está vindo para cá. Ela nunca mais voltou. Então, nós temos que entender o seguinte, as pessoas estão às vezes falando assim, mas não tem, não é que não tem, é que não querem compromisso. Aí você tem que ficar correndo atrás de pessoas, 2, 3 anos, a mesma coisa, o mesmo assunto. A Bíblia diz o seguinte, quem não quer, deixa. Já falou uma vez, falou 2 vezes, respeita. Se ela vier, é outra coisa, recebe. Mas às vezes nós estamos perdendo tempo com quem não quer nada. E às vezes pessoas que não conhecem Jesus, nós não temos tempo de falar. E os que são cheios do Espírito Santo estão dando trabalho para o Espírito Santo. Porque tem que dizer para o Espírito Santo, não, você se vira, você quis me usar, agora tem que me usar de qualquer jeito. Vai lá. E não é assim que funciona. Então você tem que amar pessoas, perdoar pessoas. Mas perdoar não é ficar fingindo que nada aconteceu, não. Se eu te roubei e pedir perdão, tá bom. Mas você não precisa ficar colado em mim, não. Você fala, então tá bom, pastor, agora você vai produzir fruto digno de arrependimento. Eu vou ver se você se arrependeu de ter me roubado mesmo. Aí tem pessoas que falam, não, mas esquece. Não é assim que funciona. Abre sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 16 e o versículo de número 17. Já tá bom. Romanos capítulo 16 e o verso 17. Quem achou, diga amém. E rogo-vos, irmãos, que noteis, o que é isso? Preste atenção, observe os que promovem dissensões, escândalos, contra quem? Contra você? Não, contra a doutrina que aprendeste. Fica perto deles. Isso aqui que a igreja está, não, mas o amor, irmãos, amor é uma coisa, conivência é outra. Presta atenção dentro dessa igreja. E isso eu estou orando, estou falando para você. Presta atenção dentro dessa igreja. Quem frequenta os cultos aqui que está dando escândalo, que vai contra a doutrina que nós aprendemos do Senhor. E nós não estamos falando aqui de terno e gravata, não. Estamos falando de doutrina de moral, de palavras torpes na boca, de comportamento torpe, de falar mal um do outro, de defamar um ao outro, de viver em lugares que não deve. Nota eles, que causa escândalo, que causa uma vergonha para o Evangelho. Deste desvia. Você não quer nada com Deus, eu te respeito, mas deixa eu quieto. O problema é que a gente acha que a gente vai salvar a pessoa. Irmãos, esse dia eu falava com uma pessoa aqui na cidade, e ele, segundo ele é crente faz 20 anos. Quando ele veio falar comigo, eu falei, pelo irmão falar que é crente há 20 anos, não tem nada que eu vá falar que o irmão não vai ouvir. Aí quando ele disse a situação dele, que eu falei o que ele tinha que fazer, sumiu. É todo mundo assim. Eu vou ligar para aquele pastor porque falaram que é legal. Mas o que é ser legal? É mentir para ele? É dizer, não pai, está tudo bem com você. Larga a mulher lá no Brasil com 2 filhos mesmo. Fica aqui, começa a passear. Quem sabe você não acha uma mulher de Deus. Está casado, meu filho? Volta para o Brasil. Mas pastor, não, volta para o Brasil. Você tem uma mulher lá. Não, mas a minha mulher é chata. Quem casou com ela foi você. O problema é que a gente está enrolando Deus. E homens que dizem o seguinte, Deus está falando comigo. Aonde? Eu tive um sonho, Deus falou comigo. Deus fala com todo mundo, irmãos. Às vezes eu fico olhando aqui as irmãos que oram, jejua e estão aí de uma dificuldade para ouvir Deus, porque Deus às vezes não quer ter. Aí esses que estão na bagunça, todo dia que chega aqui tem um sonho. Não, eu tive um sonho, não, porque Deus revelou. Não, eu estou cheio de Deus, eu quero falar, eu estou com a palavra. Mas por que você não tem vida? Por que você não tem altar? Por que você não tem reverência? Por que você não tem unção?
Olha o que o texto diz, nota quem está causando escândalo para o Evangelho, nota! E desse você se afasta. O problema é que a gente quer ser mais legal que Deus. A gente quer ser melhorzinho que Deus. Sabe por quê? Se eu te agradar, você vai ficar falando, que é gente boa. E Deus não. Eu agradando Deus, você não vai me elogiar não. Pelo contrário, se eu agrado Deus, diz o texto bíblico, se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Se odiaram a mim, odiarão vocês. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma diferença nesse mundo. Abra sua Bíblia, eu quero ler mais um texto. 2 João, capítulo 1, versículo 10. Eu vou receber o irmão lá, porque vai. Eu vou assistir essa pregação. Eu vou ligar para o profeta no Brasil. Eu vou ligar para o profeta, eu vou ligar para o profeta. Eu vou ligar não sei para quem. Eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo, Senhor? Pelo amor de Deus, ajuda esse povo, Senhor. Olha o que diz aí. João, ele é muito claro. Quem achou aí? 2 João, é o capítulo 1, né, que só tem um. E o versículo número 10. Achou? Se alguém vem ter convosco, escute isso aqui, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Isso aqui ele está falando o seguinte: se alguém quer introduzir em você um evangelho que não é verdadeiro, para de querer fazer sala. Não, mas você é simpático. Para de ser simpático, porque a fé vem pelo ouvir. E se você ouvir uma besteira, você pode cair. Eva, estava tudo tranquilo. A serpente falou, Evinha, vamos tomar um cafezinho da tarde? Vamos fazer um chá lá em casa, irmã? Ô varão, vamos tomar um café? Vamos. Mas peraí, você carrega a mesma doutrina que eu? Você crê na mesma coisa que eu creio? E entenda o que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus. Alguém fala, não pode mais evangelizar ninguém não. Pode ter amizade, entenda o que o texto está falando. Alguém que quer te induzir a viver uma coisa que você não está aprendendo. Alguém que está dizendo, não, sexo antes do casamento pode. Não, beber pode, ir para balada pode. Não, fazer o que quer pode, falar mal pode. Irmão, pelo amor de Deus, essa pessoa, você não senta nem com ela na mesa. Quanto mais receber em casa. Tem alguém que vai na sua casa, quer? Fala, vamos lá na minha igreja. Às vezes alguém me liga aqui da cidade, eu falo assim, você já falou com o seu pastor? Não, mas é que falaram que... Não, ligue para o seu pastor. Esse dia eu falei para mim, ligue para o seu pastor, por favor. Não, mas meu pastor está ocupado. Eu falei, mas ele é seu pastor. Mas o senhor não pode me ajudar? Eu falei, posso, mas o certo é você ligar para o seu pastor. Não, mas ele está ocupado. Vá até ele. Se ele falar para você, chegue no culto, fique lá na perto do púlpito dele, quando acabar o culto, pegue ele e fala, pastor, eu preciso falar com o senhor, senão eu vou ligar para o pastor Valdomiro. Se ele falar ligue, você me liga. Quando você falar pastor Valdomiro, ele vai te atender na hora. Nós precisamos entender o que é ser um cristão, o que é ter o Espírito Santo. Não é viver brincando, não é viver de uma forma inútil no reino de Deus. Mas ter o Espírito Santo vai nos fazer ter esse amor, ter esse perdão de forma verdadeira. E quem não quer nada com nada, irmãos, Deus abençoe sua vida. Porque está chegando um tempo que eu acho que a gente tem que tomar uma posição. Uma pessoa disse uma vez aqui para mim assim, vamos ver até quando, essa foi a expressão usada, vamos ver até quando o Senhor vai continuar com essa ideia que dá para salvar as pessoas. Essa foi a conversa. No sentido de dizer para mim que, tem pessoas que não vão querer. Não é porque não é culpa, eu não vim aqui para convencer ninguém, vim aqui para pregar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito. Você prega e ele convence. Você pede perdão e ele te perdoa. O problema é que a gente quer ser ouvido. A gente quer dizer o seguinte, eu ajudei. Eu não ajudei nada. É meu filho na fé. Não, é filho de Cristo. Porque Cristo morreu numa cruz. Busquemos ao Senhor. Nós vamos, semana que vem, continuar falando do Espírito Santo. Amém?